Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria ter você mais uma vez aqui conosco para nós estudarmos a lição da revista da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Marcos Ferreira e eu estarei comentando a lição de jovens com o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Em primeiro lugar, eu agradeço a você por estar aqui conosco. Peço que você inscreva-se no nosso canal. Deixe aqui o seu like, o seu comentário, tá bom? E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que assim outras pessoas possam estar sendo abençoadas, fortalecidas e edificadas pela palavra de Deus. Hoje, com a graça de Deus, estaremos estudando a lição de número 13, com o tema Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Será que existe realmente o inferno? Será que existe uma condenação eterna? Quem são as pessoas que irão para o inferno, para a condenação eterna? Nós aprenderemos isso hoje aqui nesta lição. O texto principal encontra-se em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 8, que diz assim: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21 e versículo 8. O resumo da lição diz assim: o sofrimento eterno é uma realidade, assim como a vida eterna na presença de Deus. Nesta lição, como em todas as lições, nós temos 3 objetivos, porém nessa nós temos 2 objetivos, pois são apenas 2 pontos da lição. Esta lição de hoje ela é um pouco resumida. O objetivo no primeiro ponto é compreender o que é a morte eterna. No segundo ponto, o objetivo é explicar a respeito do juízo divino para os ímpios. E você pode estar lendo o texto bíblico, que encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 29 ao 34, e em seguida o versículo 46. E você vai estar sendo edificado e fortalecido pela palavra de Deus. Amém? E nós já iniciamos aqui o primeiro ponto da lição, que tem por título A Morte Eterna. O que é a morte eterna? Primeira coisa que nós precisamos entender e que nós já estudamos na lição passada é que o pecado entrou na humanidade e por causa do pecado, o pecado trouxe consigo várias consequências. Isso mesmo. O pecado trouxe várias consequências. Por exemplo, nós entendemos pela palavra que o pecado, ele interrompeu a comunhão entre o homem e Deus. Confira na sua Bíblia o texto de Isaías, no capítulo 59 e versículo 2. O texto diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado, ele separa o homem de Deus. Outra consequência que o pecado trouxe consigo é que o homem, a partir do momento que pecou, o pecado passou a toda a humanidade existente. Romanos 3 e 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado, o pecado original de Adão, todo ser humano a partir de Adão nasce pecador, já nasce com esse instinto pecador dentro dele. Outra consequência é que o pecado faz com que o homem esteja debaixo da ira de Deus. Confira, por favor, Efésios capítulo 5 e versículo 6. O homem, por causa do pecado, ele está debaixo da ira de Deus. Outra consequência é que o pecado entrou na família. Muitas famílias estão destruídas por causa do pecado. Um exemplo disso, Gênesis capítulo 4, onde mostra que Caim ele mata o próprio irmão. É consequência do pecado. Isso é uma grande tristeza para a família. O pecado entrou nas famílias, destruindo o lar, destruindo os casamentos. Isso é uma tristeza muito grande. O pecado também, como consequência, ele sujeitou o homem à morte. E aqui é o primeiro ponto da lição, vai falar sobre a morte eterna. O pecado sujeitou o homem à morte.
O homem, a partir que pecou, lá em Gênesis no capítulo 3, ele tem como consequência a morte. Eu gostaria de compartilhar com você o texto de Romanos, no capítulo 6, e versículo 23. Romanos 6, 23 diz assim, olha: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o homem ele se tornou um homem mortal por causa do pecado. E como já fiz observação numa lição passada, não quer dizer que a pessoa quando morre, morreu porque estava em pecado. Não, todo ser humano, estando em Cristo ou não, ele é um ser mortal na morte física, tá bom? Existem pessoas que morrem por estarem na prática do pecado, como por exemplo, um ladrão que está roubando, a pessoa vai e mata ele. Uma pessoa que às vezes é pego no ato de adultério, aí a outra pessoa ali, irado, acaba matando aquela pessoa. Então há pessoas que morrem por causa do pecado, e a morte que acontece a todos os seres humanos como salário do pecado, consequência do pecado. Ou seja, todo ser humano hoje ele é mortal. E eu gostaria de compartilhar com você que existe 3 tipos de morte. A primeira morte que existe, que nós sabemos que existe, é a morte física. O que é a morte física? Morte física é a separação da alma mais espírito do corpo. Ou seja, tem a alma, tem o corpo, dentro do corpo está a alma mais espírito, que são inseparáveis, e quando acontece a morte, a alma mais o espírito, eles são desligados do corpo, tá bom? Isso acontece, esse momento é a morte física. Por exemplo, alguém que morre de uma doença, de um acidente, né? Alguma consequência leva essa pessoa à morte. Esta é a morte física, como todos nós conhecemos. É aquela morte onde a gente chora no caixão ali por uma pessoa, um ente querido, que está ali no caixão. É a morte física. Mas existem mais 2 tipos de morte. Primeiro é a morte física, que é a morte do corpo. O segundo tipo de morte é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a pessoa que está vivo fisicamente, porém espiritualmente essa pessoa está morto. Aí você me pergunte, mas como assim? Uma pessoa que está viva e espiritualmente está morto. Uma pessoa que espiritualmente está morto é aquela pessoa que não serve a Deus, que ele não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. É uma pessoa que nunca se rendeu a Cristo, vive uma vida de pecado, uma vida de iniquidade. Essa pessoa ele está vivo fisicamente, porém espiritualmente está morto. Confira para você ver o texto de Efésios, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. E o terceiro tipo de morte, primeiro, física, que é a morte do corpo. Segundo, morte espiritual, que é a morte do espírito. E o terceiro tipo de morte é a morte eterna. A morte eterna, ela pode ser consequência da morte física, mas principalmente da morte espiritual. Porque a pessoa ele está morto, como para você entender, a pessoa ele não serve a Deus, ele está morto espiritualmente. Essa pessoa ele morreu, vamos supor que ele sofreu um acidente, por exemplo. Ele não serve a Deus, está morto espiritualmente. Essa pessoa sofreu um acidente, agora está morto fisicamente. Devido a estar morto espiritual e ter a morte física, agora essa pessoa tem a morte eterna. A morte eterna é quando a pessoa ele será lançado no inferno. Isso é morte eterna. Eternamente essa pessoa estará separada de Deus. E a Bíblia nos diz em Hebreus no capítulo 9, versículo 27, que a todo homem foi dado o direito de morrer apenas uma única vez, seguindo-se após o juízo. Então, aqui fica um alerta. O tempo de se preparar é hoje. O tempo de se preparar para não morrer eternamente é hoje, enquanto você está vivo. Enquanto você tem vida física,
que você se rende ao senhorio de Cristo, você passa a ter vida espiritual. E como consequência da vida espiritual, é dado a você também a vida eterna. Viu a importância de servir a Cristo? Louvado seja Deus por isso. Desde o Antigo Testamento, a palavra de Deus nos mostra que Deus ele tem alertado o povo sobre o juízo eterno, sobre a morte eterna, sobre o inferno. Em Salmo de número 9, verso 17, o texto diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. A palavra de Deus ela é bem clara. Todos os ímpios serão lançados no inferno. E talvez você se pergunte, mas pode um Deus de amor condenar uma pessoa ao inferno? Que Deus mau é esse? Eu contei um exemplo aqui numa lição passada, que uma vez eu estava num táxi, peguei um táxi vindo de uma cidade para a cidade aqui de Tucumã. E esse taxista, ele viu que eu era crente e nós começamos um diálogo ali. Ele falou: irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que Deus é muito mau lançando o homem no inferno? Você acha que não seria uma injustiça muito grande de Deus? Eu acho que nesse ponto aí Deus é muito mau lançar o homem no inferno. Eu olhei para aquele taxista e falei: olha, eu não vejo que Deus é mau. Pelo contrário, Deus é muito bom. Porque o homem já está condenado ao inferno. E Deus, mesmo assim, por um ato de misericórdia, o homem não merecendo, o homem sendo um pecador, o homem estando afastado de Deus, sendo inimigo de Deus, esse homem ele tem a oportunidade de se reconciliar com Deus por meio de Cristo Jesus. Ou seja, o homem está condenado ao inferno, porém o Senhor Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, justamente por amor a nós, para a gente não ir para o inferno. Ou seja, então, o homem é que se lança no inferno. Por quê? Porque ele rejeita o perdão que já está dado em Cristo Jesus. O perdão já está oferecido em Cristo Jesus. Então, devemos ter muito cuidado com isso. Porque a Bíblia nos fala que Deus é amor. Sim, a Bíblia fala que Deus é amor e Ele é amor. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, diz também que Ele é juízo. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor, diz que Deus é justo, justo juiz. Confira Salmo 7, verso de número 11. Fala que ele é um juiz justo. Confira também Hebreus capítulo 12, versículo 29, que a Bíblia diz que Deus, ele é fogo consumidor. Ou seja, uma coisa não elimina a outra. Deus, ele é amor, sim, ele é amor. Mas ele também é justo, ele é juízo. Deus ele está oferecendo o seu perdão hoje. E a palavra ainda nos mostra que a vontade de Deus, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus para todo ser humano. Amém? Eu já parto aqui, meus irmãos, para o segundo ponto da lição. O segundo ponto da lição que tem por título: o juízo divino para os ímpios. Eu digo a vocês o que a palavra de Deus nos afirma, que o juízo de Deus, ele virá sobre esse mundo. O juízo de Deus, ele vai vir sobre esse mundo. Deus, ele oferece o perdão dele por meio de Cristo Jesus. Os pecados do ser humano afastam o homem de Deus, como nós lemos em Isaías capítulo 59, versículo 2. Os pecados afastam o homem de Deus, afastam o homem de Deus. Além do pecado afastar o homem de Deus, o pecado ainda condena o homem ao inferno. O homem já está condenado ao inferno. Automaticamente o ser humano já nasce condenado ao inferno. E o que vamos fazer diante disso? Nos rendermos ao senhorio de Cristo, que foi crucificado, que apanhou, que foi açoitado para perdoar os nossos pecados. O amor de Jesus é tão grande por mim, o amor de Jesus é tão grande por você, que ele foi capaz de entregar a si mesmo para perdoar os nossos pecados. Nós estávamos condenados ao inferno, mas ele voluntariamente se entregou para perdoar você. Que amor é esse tão maravilhoso, o amor de Jesus? Que amor tão especial é o amor de Jesus?
Ele olhou para nós, a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, o texto áureo da Bíblia. O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor tão bom, que amor tão maravilhoso esse. O texto diz para que não pereça, ou seja, para você não ir para o inferno. É por isso que ele morreu, para perdoar os seus e os meus pecados. Glória a Deus por isso. Esse amor de Jesus é o amor que é capaz de nos redimir da punição, da condenação eterna. Glórias a Deus por isso. Anote essa referência, João 3,16. Bendito seja Deus. Meus irmãos, o inferno ele é tão real, ele é tão horrendo, ele é tão terrível, é um lugar tão terrível, que o próprio Jesus falou muitas vezes sobre o inferno. O próprio Senhor Jesus Cristo muitas vezes anunciou sobre o inferno. Sabe por quê? Como alerta, para que eu e você não vá para lá. Jesus ele falou sobre o inferno, por quê? Porque ele nos ama, ele nos alertou. Quando ele falava sobre o inferno, era o mesmo que ele está dando uma mensagem: olha, tenha cuidado, não ande numa vida de pecado, não ande numa vida de devassidão, não ande numa vida de iniquidade, busquem a Deus. Por quê? Porque o inferno não é brincadeira, gente. Eu vejo pessoas na internet fazendo piadas com o inferno, falando que se ele for para o inferno, para ele tanto faz. Eu vi pessoas, um cantor famoso dizendo que ele não se vê no céu não, que ele fala que para ele entende que o inferno é muito legal, entendeu? Que o céu seria muito legal e tal, mas o lugar dele é no inferno mesmo. Gente, isso parece brincadeira. Algumas pessoas sorriem, algumas pessoas aplaudem, mas isso não é brincadeira. Algumas pessoas, eu vi agora recentemente também um vídeo que está rolando na internet, de uma mulher dizendo que se determinada pessoa estiver no céu, for para o céu, ela vai para o inferno feliz, ele vai para o inferno feliz, que é um homossexual que está falando isso. Ele vai para o inferno feliz, que o lugar dele é no inferno. Gente, isso não é brincadeira. O inferno não é coisa da gente fazer piada, é uma realidade, é um lugar terrível. A Bíblia dá alguns nomes para o inferno. A Bíblia, em Mateus, no capítulo 25, versículo 41, Jesus chama o inferno de fogo eterno. Olha só, gente, fogo eterno. O próprio Jesus ainda, em Marcos, no capítulo 9, versículo 44, Jesus chama o inferno de lugar onde o verme não morre e o fogo nunca apaga. Agora me diz se um lugar desse é bom, gente. Um local de tormento. A Bíblia nos mostra em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, chamando de lago que arde com fogo e enxofre. É eternamente queimando, eternamente sofrendo, eternamente em sofrimento. No inferno, gente, não é local onde há sorriso, de maneira nenhuma. No inferno não há sorriso. No inferno é local de dor, de sofrimento, de arrependimento. É local onde as pessoas estão eternamente sendo atormentadas, porque não obedeceram à voz do Senhor. A Bíblia ainda diz em Apocalipse capítulo 9, versículo 2, chama de o poço do abismo. O poço do abismo. Em Mateus, no capítulo 8, versículo 12, Jesus chama o inferno de lugar onde há choro e ranger de dentes. Agora eu te pergunto, um local onde há choro e ranger de dentes é um lugar bom? É um lugar bom para se estar, para passar a eternidade? Não é alguns dias, não. Não é alguns dias, é a eternidade. Ou seja, nunca mais terá fim este sofrimento. Este é um lugar horrível para se fazer morada, para se passar a eternidade. Em Lucas, no capítulo 3, versículo 17, chama o inferno de fogo inextinguível. Em Mateus, no capítulo 13, versículo 42, fala que o inferno é uma fornalha acesa.
Meus irmãos, é um local terrível para se passar a eternidade. E eu digo a vocês, todos os ímpios, aqui está, quem será lançado no inferno? Vamos ler, por favor, Apocalipse capítulo 21. A própria Bíblia responde: quem estará no inferno? Apocalipse, versículo 21, capítulo 21 e versículo 8. Olha só o que a palavra diz. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Gente, essas pessoas ímpios estarão no inferno. Apocalipse 22, versículo 15, diz assim, olha: fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e a todos que ama e pratica a mentira. Essas pessoas serão lançadas no inferno. Todos os pecadores, todos os ímpios, os adúlteros, os que se prostituem, os idólatras, os assassinos, as pessoas que vivem na prática do pecado, na homossexualidade, as pessoas que vivem na prática da idolatria, prostrando-se diante de imagens de esculturas, achando que estão adorando o Criador, mas estão enganados, estão na prática da idolatria. Pessoas que idolatram outras pessoas, pessoas que vivem na prática da mentira, enganando outras pessoas, essas pessoas serão lançadas no inferno. Mas quem não será lançado no inferno? Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à vida, à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Glória a Deus. Quem entrará, quem não será lançado no inferno? Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que entregaram a sua vida a Jesus, que se renderam ao senhorio de Jesus. Essas pessoas não serão lançadas no inferno. Sabe por quê? Porque foram compradas pelo sangue de Jesus. Porque reconheceram que o Senhor Jesus é real, é verdadeiro, e que morreu para perdoar os seus pecados, que foram perdoadas pelo Senhor Jesus. Essas pessoas não estarão no inferno. Essas pessoas estarão na eternidade com o Senhor. Como a Bíblia diz, para sempre com o Senhor, para sempre. Enquanto os ímpios estarão eternamente sendo atormentados, os fiéis ao Senhor Jesus estarão para sempre sendo amados no céu de glória, na eternidade, para sempre com o Senhor. A Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que Jesus, o Deus, quando nós chegarmos lá no céu, Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Toda angústia que nós passamos aqui lá no céu será consolado. Todo sofrimento que você vive aqui hoje, tenha certeza, lá no céu, você será consolado, confortado pelo Senhor Jesus. Que essa palavra fique no nosso coração. O inferno é uma realidade. Os ímpios serão lançados no inferno, mas todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que andam em verdade e em sinceridade, essas pessoas estarão no céu de glória. Amém? Louvado seja Deus. Se você não aceitou Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, eis aqui uma grande oportunidade. Não faça como o rico da parábola de Lucas no capítulo 16, que reconheceu a importância de ter vivido uma vida com Deus tarde demais. Aquele rico, ele foi lançado no Hades. Ele foi ali atormentado. Aquele rico que Jesus contou aquela história, não é uma parábola, é uma história. Jesus contou aquela história há mais de 2000 anos. Aquele homem já estava no Hades sendo atormentado. E ainda hoje, quando você ouve esta palavra, aquele homem ainda está em tormentos. O sofrimento daquele homem nunca mais terá fim. Por quê? Porque ele não reconheceu ao Senhor, não reconheceu a Deus, viveu no pecado. E aquele homem está em tormentos e ainda vai passar a eternidade os tormentos daquele homem. Mas Lázaro, ele está sendo consolado no paraíso.
ele está sendo consolado por Deus, por Jesus Cristo. Então eu deixo essa palavra a você. Não seja omisso. Não busque a Deus tarde demais. Não queira reconhecer a Deus tarde demais. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, 27, a todo homem foi dado o direito de morrer apenas uma única vez, seguindo-se após o juízo. Segue-se o juízo a partir da morte. Não existe esse negócio de ir para purgatório. Não existe esse negócio de, depois da morte, vamos colocar vela para você, vamos interceder pela sua vida. Não, a Bíblia é bem clara. Após a morte, segue-se o juízo. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Receba Cristo no seu coração. E seja abençoado e tenha o seu nome escrito no livro da vida. Mais uma vez eu peço que você inscreva-se aqui no nosso canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.